26 de junho de 2020. Você está ouvindo o estudo para culto doméstico do reverendo Anderson Ribeiro, baseado no texto de 1 Coríntios 3, 4 a 9. Versículo 4 diz: Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Versículo 5. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribui a cada um. Versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Versículo 7. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Versículo 8. O que planta e o que rega tem um só propósito. A cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Versículo 9. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Vamos à reflexão. Você coopera com seu trabalho no reino de Deus? Por quê? Para respondermos a estas perguntas, precisamos entender que a igreja não é o reino de Deus, mas faz parte dele. Por isso, quando contribuímos com os nossos dons para o crescimento da igreja, estamos cooperando no reino de Deus. A razão para fazermos isso é que somos servos de Deus e nós o servimos servindo aos irmãos. Deus poderia realizar a obra inteiramente Ele mesmo, mas Ele nos chama para cooperarmos, usando-nos como seus instrumentos nessa tarefa. Assim, devemos considerar ser um grande privilégio cooperar no reino de Deus. Em nosso texto, Paulo fala do seu trabalho, bem como de Apolo na igreja de Corinto, mostrando que no exercício do dom na igreja, eles estavam contribuindo para o bem dos outros irmãos. Portanto, não havia razão para que os crentes da igreja de Corinto fossem partidários de Paulo ou de Apolo, pois eles são apenas servos de Deus. Com isso, Paulo nos mostra que devemos ser cooperadores no reino de Deus e não competidores. Vejamos este ensino. 1. Como é realizada a obra na igreja de Corinto? Versículo 6. Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Como podemos entender isso? Cada pessoa recebe o seu dom de Deus para usá-lo no seu reino para o progresso, crescimento e bem dos outros, como declara o apóstolo Paulo. A manifestação do Espírito é dada a cada um visando um fim proveitoso. 1 Coríntios 12. Que fim é este? A edificação do corpo de Cristo. O uso correto dos dons é o meio usado para Deus promover o crescimento, pois este vem de Deus. Assim, não há qualquer possibilidade de usarmos o dom para o nosso crescimento pessoal, pois a sua função é beneficiar os outros. É por isso que Jesus condena os homens que receberam um talento do seu Senhor e o escondera. Mateus 25, 24 a 27. Pois ele deveria negociá-lo. Assim, se escondemos os dons que o Senhor nos tem dado, seremos responsabilizados diante dele. O que temos feito com os nossos dons? Temos exercido fielmente o dom que o Senhor nos tem dado para a edificação da igreja? Assim devemos exercer com fidelidade os dons e depender de Deus para o crescimento. Número 2. Qual a importância da pessoa que exerce o dom? Versículo 7. Nenhuma. Paulo quer mostrar que o trabalho deles não pode levá-los a serem glorificados, a tomarem a glória de Deus para si. É por isso que ele pergunta, quem é Apolo e quem é Paulo? Versículo 5. E ele responde, servos por meio de quem crestes. Por que ele disse isso? Porque em Corinto as pessoas estavam valorizando os homens, pois diziam, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo. É por isso que Paulo pergunta, foi Paulo crucificado em favor de vós? 1 Coríntios 1,13. Então eles não podem ser de Paulo ou de Apolo,
Mas, conforme o versículo 5, o que Paulo diz acerca de si e de Apolo são servos. Isso quer dizer que não podemos ser mais importantes do que Deus. É Ele quem deve receber toda a glória com o nosso trabalho. Isaías 42, 8. 3. O que acontecerá a cada um que trabalhou no reino? Versículo 8. Receberá o seu galardão. Paulo começa dizendo que o que planta e o que rega são um, isso é, estão ligados entre si, de tal modo que não podem ser separados um do outro, pois o trabalho do um depende do outro, e ambos servem ao mesmo Senhor em seu campo, que é a igreja. Assim, eles não podem ser ponto de disputa, mas cada um receberá do Senhor o seu galardão. O que é o galardão? É a recompensa dada por Deus aos servos pelo trabalho que realizaram. Não há definição clara sobre este assunto, pois pode ser louvor, honra, um prêmio. Por isso, aqueles que são servos não buscam a glória dos homens, mas aguardam a recompensa do Senhor. Você tem sido fiel no exercício do seu dom? Permaneça assim, pois o Senhor é quem nos recompensará. 4. Como Paulo se considera na igreja? Versículo 9. Como um cooperador. O que isso quer dizer? Que Paulo é um companheiro de trabalho e que não busca qualquer reconhecimento ou glorificação. Também ele diz que a igreja é o campo de trabalho, que ele compara com a lavoura e edifício que pertencem a Deus. Assim, os que trabalham na obra estão sujeitos ao Senhor da obra, que é Deus. A Ele toda honra, glória e louvor. Você tem sido um cooperador no reino de Deus? Realize o seu trabalho exclusivamente para a glória de Deus e não busque quaisquer reconhecimentos para trabalhar. Motivos de oração. Que o Senhor seja glorificado nessa situação. Descoberta da cura para coronavírus, profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco, que haja consciência sobre o problema para que se evite a propagação do vírus, por aqueles que já estão enfrentando as consequências por morte ou a enfermidade, pelo nosso país e outros, pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém.